A todos, mais uma vez. Espero que tenham tido uma boa semana, uma semana ricamente abençoada por Deus. E antes de começarmos a estudar juntos a lição desta semana, eu gostaria de convidar para que possam inclinar as vossas cabeças para orarmos ao Senhor. Bom Deus e amado Pai que estás nos céus, Senhor, muito obrigada pela oportunidade que Tu nos dás de estarmos aqui na Tua Santa Casa. Muito obrigada pelo dia de sábado, um dia em que podemos parar as nossas atividades e estarmos em comunhão contigo, também uns com os outros. Neste momento, Senhor, peço-te que nos dês sabedoria para que possamos entender aquilo que Tu nos trouxeste esta semana, aquilo que Tu queres que nós possamos fazer para melhorar, para estar cada vez, Senhor, mais perto de Ti e ser mais semelhantes a Ti. É tudo que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, espero que a lição desta semana tenha sido uma bênção para vocês, assim como foi para mim. Como estamos a falar sobre educação e vamos assumir que isto é uma escola, não vamos fazer de conta que é um sermão de um culto e que eu vou estar aqui a falar sozinha só para vocês ouvirem, ok? Por isso, vamos partilhar. Todos nós estudamos a mesma coisa, todos nós meditamos sobre os mesmos assuntos, todos nós temos pontos de vista diferentes, coisas que se calhar uns acharam mais importantes ou que até acharam mais pertinentes, que podemos aqui todos partilhar em conjunto. Então, como os irmãos sabem, a minha formação inicial é em Educação de Infância. Então, eu tirei o curso na Universidade de Aveiro. E a certa altura, a Gabriela está a fazer assim, gostas? Então, a determinada altura do curso, nós tínhamos uma disciplina que era História e Teoria da Educação. E um dos trabalhos que o professor nos propôs para aquele semestre era nós analisarmos um pedagogo, um filósofo, uma pessoa que foi importante ao nível da pedagogia e do ensino e que fizéssemos um estudo muito exaustivo sobre aquela personagem e em que é que tinha influenciado a educação, a evolução da educação até aos tempos de hoje. Então o professor dá-nos uma lista com cerca de 50, entre pedagogos, filósofos, professores muito conhecidos, e então nós tínhamos que escolher um daquelas personagens para fazermos então esse trabalho. Havia lá personagens como Sócrates, Platão, Aristóteles, Freud, pronto. E no meio dessas personagens todas havia lá Jesus. E eu fiquei super entusiasmada. Disse, este mesmo que eu quero. Havia Jesus e havia o livro de Provérbios. E eu toda entusiasmadinha, eu quero fazer sobre Jesus, como é óbvio. Então o professor, eu estava sentada, vamos imaginar, deste lado da sala, e o professor diz que a ordem para escolher ia começar daquele lado. E eu pensei, Marta, já foste. Porque toda a gente vai querer escolher Jesus, quando chegar à tua vez, já não tens Jesus nenhum para escolher. Então as minhas colegas começam a escolher, escolhe uma, escolhe outra, e ninguém escolhe Jesus. E eu era assim, isto é normal, eu não estou a perceber. E atrás de mim tinha uma colega que era evangélica. Então nós estávamos as duas entusiasmadas porque havia ali a possibilidade de falarmos sobre Jesus ou sobre Provérbios. Pronto. Aquilo ocorreu, chega à minha vez e ninguém tinha escolhido Jesus. Estamos a falar de 40 alunas e eu já era das últimas. Quando chegou à minha vez eu fiquei muito entusiasmada e eu, Jesus, eu quero ficar com Jesus. Eu assim, como é que ninguém escolheu? Eu não estou a perceber. Pronto. Então lá fiquei com a personagem de Jesus e então o trabalho era o seguinte. Nós tínhamos que fazer uma entrevista histórica em que tínhamos que elaborar e imaginar perguntas que faríamos a Jesus. E a personagem de Jesus teria que responder, tinha que ser transcrito, ok? Eu peguei na Bíblia, não pude dizer Jesus pensava desta maneira, não, tive que pegar em citações da Bíblia e responder às perguntas que a minha tia Isabel Ferreira me ajudou a fazer, não é? Porque isto foi tudo muito bonito. Quando chegaram a dizer que tinha que ser completamente transcrito, eu disse, como é que eu vou fazer uma pergunta a Jesus sobre educação? Quando nós abrimos a Bíblia, não tem nenhum versículo que diga taxativamente, eu, Jesus, digo que devemos ensinar assim, ok? Mas pronto, foi um trabalho muito interessante e ao longo da lição eu vou partilhar convosco algumas ideias que surgiram nesse trabalho, que fazem todo o sentido com a lição que nós estamos a estudar durante esta semana. Porque estamos a falar Jesus
como professor, como mestre de excelência. E se hoje em dia nós estivéssemos a falar sobre um professor, um mestre por excelência, para alguém ser rotulado com esta nomenclatura, teríamos que estar a falar de um profissional com muitos anos de experiência, com muitos estudos, com muitas teses, com um mestrado, com um doutoramento, com obras publicadas. E teria que ser uma pessoa realmente de renome para merecer este título. No entanto, nós estamos a falar de Jesus, uma pessoa humilde, sem grandes estudos, mesmo para a altura em que viveu, e que vai receber este nome de professor de excelência. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus é o rosto humano de Deus. Okay. Quando nós falamos de Jesus, ele veio à Terra para mostrar quem Deus é. Jesus veio mostrar o amor do Pai, a misericórdia do Pai. E nesse sentido, nós conseguimos contemplar a Deus ao contemplar a Jesus e ao contemplar os seus ensinos e tudo aquilo que ele ensinou através das suas palavras, através dos seus atos, através da maneira como tratava as pessoas, muitas vezes aquelas pessoas que eram colocadas à margem, que eram colocadas à parte e que muitas vezes passavam despercebidas. E então nós aprendemos a conhecer Deus através da personagem de Jesus. Ok. Vamos começar por ler o verso áureo desta semana, que nos diz assim, em 2 de Coríntios 4:6, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E esta ideia de resplandecer a glória de Deus na face de Jesus Cristo é uma ideia que nos vai acompanhar ao longo de toda a lição. Diz-nos também a lição que, ao enviar o seu Filho para este planeta, o Pai enviou o professor por excelência numa missão, mostrar a sua face à humanidade. E temos tido um maravilhoso privilégio de contemplar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, se Deus sentiu a necessidade de enviar o seu Filho para mostrar a sua glória, mostrar o seu amor, mostrar o seu poder, é porque até então as coisas não estavam a correr segundo o plano de Deus, correto? Porque se a humanidade reconhecesse a glória, o amor e a misericórdia de Deus, muito provavelmente não teria havido necessidade de Deus vir à Terra com este fim específico que estamos a falar hoje. Quando nós aceitamos a glória de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, estamos a deixar que Ele seja uma luz na nossa vida. Isso em oposição às trevas. E vemos que para os que aceitam o ensino, o ser humano fica muito mais iluminado, porque Deus consegue transparecer essa glória para o ser humano e o objetivo final é que o ser humano também possa mostrar o amor de Deus com quem rodeia e com quem interage. Então vamos passar para a parte de segunda-feira. E agora vamos à primeira pergunta. Por que é que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo? Pergunta número 1. Porque temos mais que uma resposta, ok? Ideias. Porque é que Deus enviou o Filho ao mundo? Ofélia, tu queres dizer? Diz lá. Deus mandou o seu Filho, porque além de nós precisarmos dele, era para ver a sua face, para mostrar o seu amor. Porque assim a gente viu em Jesus, temos. Exatamente. Até porque nós vemos na Bíblia, em várias outras ocasiões, que Deus não se pôde manifestar diretamente ao homem. Há alturas em que Deus até está de costas, porque o homem não seria capaz de suportar a glória de Deus. Então Deus arranja uma maneira de estar fisicamente com o homem, fisicamente na terra, através do seu Filho Jesus. E arranja uma maneira de
o seu Filho Jesus poder passar pelas mesmas provações que nós passamos, ter as mesmas lutas que nós temos, porque dessa maneira está mais perto de nós e acaba por compreender melhor também aquilo pelo qual nós passamos. Mais ideias, da Manel. Há momentos falavas que, indo ao título da nossa lição, Jesus como professor por excelência, tu falavas que Jesus, deve ser uma frase que Jesus não teve grandes ensinamentos. O maior ensinamento que ele teve nesta terra foi a sua mãe e os seus pais. Mas para todos nós, o maior exemplo que Cristo nos deixou foi a comunhão que ele tinha diária e especialmente o ensino dele, digamos assim. A maior escola que Jesus teve foram os seus joelhos. Quando ele, durante a noite, dava aos seus joelhos, estava em comunhão com o seu Pai. E era através dessa comunhão, e foi através dessa comunhão, que Jesus tornou realmente, como diz a nossa lição, um professor por excelência. Para alguém conseguir chegar a professor, e temos aqui algumas pessoas que, no caso da Isabel, por acaso, mas alguns estão agora a iniciar esse trajeto, as pessoas têm estudado muito. Não tínhamos dúvidas nenhumas que Jesus também estudou. Estudou durante a noite, quando se ajoelhava, altas horas da noite, de madrugada, juntamente com o seu Pai, através do Espírito Santo, ele recebia precisamente essa iluminação que precisou de receber para se tornar o professor por excelência e que o foi, sem sobretudo, não há dúvidas nenhumas. Nós vemos que, além do motivo de Jesus ter vindo a esta terra para morrer por nós, porque esse foi um motivo. Exatamente. Jesus veio também à nossa terra para ser o representante. Até porque... Isabel, por favor. Uma das características mais importantes do professor é a coerência, porque nós falhamos muito aí e, portanto, temos muita dificuldade em cumprir, em fazer aquilo que ensinamos aos outros. E cai por terra todo o ensinamento quando o professor não é capaz de fazer, de cumprir aquilo que diz e que ensina. Os homens que Jesus foi chamando e o povo que Jesus foi chamando ao longo do tempo não estavam a cumprir essa coerência. E Jesus veio mostrar a coerência plena entre o caráter de Deus, aquilo que ele ensinava como mestre e a sua vida. E isso preenche completamente o critério para ser o melhor, o maior mestre de todos os tempos. Claro, como os professores dizem, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Exatamente. E nós também temos a noção que, após o pecado, após o Éden, Deus foi-se revelando aos homens por várias maneiras. Através de sonhos, através de visões, através dos profetas, mesmo através dos anjos. Mas o pecado dificultou sempre esta transmissão da mensagem. E como homens falhos que somos, como a Isabel estava a dizer, mesmo quando a mensagem vem de Deus, o homem continua a ser pecador. O homem, temos vários profetas, reis ao longo da Bíblia que receberam a mensagem de Deus, mas numa outra situação onde depois falharam. E como a Isabel estava a dizer, o povo olha para uma mensagem e a seguir vê uma pessoa falha. Com o exemplo de Jesus, isso não acontece, porque é a mensagem perfeita através de um ser perfeito. Então, Jesus veio à Terra para mostrar aos seus homens quem era o Pai, e nos tempos passados, como já vimos, a revelação de Deus veio de um modo muito fragmentado através dos profetas. No entanto, em Jesus, a revelação final e completa de Deus chegou. Se desejamos conhecer o Pai, devemos escutar atentamente o que o professor por excelência diz ele. E agora eu gostava que me acompanhassem na leitura de um versículo que está em Hebreus 1, versículo 1 a 4. Hebreus 1, versículos 1 a 4. Vamos ler então? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, está aqui novamente a mesma ideia, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Deus, através do seu Filho Jesus, conseguiu então passar esta imagem de perfeição do seu amor, e Deus, através de Jesus, que estava acima dos anjos, conseguiu dissipar então aquelas falsas ideias que iam surgindo ao longo do tempo. E Jesus, ao revelar o amor do Pai, vem dissipar algumas ideias que estavam, naquela altura específica, a serem passadas, vamos dizer assim, pela Igreja da altura. Nós sabemos que fariseus e pessoas com cargos importantes na Igreja estavam a distorcer um bocadinho aquilo que Jesus tinha dito no passado. Então vemos Jesus, por exemplo, a abençoar as crianças. Sabem que antigamente as crianças e as mulheres não eram tidos em conta, não eram pessoas importantes. Vemos, por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes, nós sabemos o número de homens que existia na altura, que estavam presentes, mas não sabemos o número de mulheres nem de crianças. Não eram importantes naquela altura. E quando Jesus, com um simples ato de dizer: deixai vir a mim as crianças, tragam as suas mães, elas que fiquem no meu colo para elas abençoar, Jesus não está a fazer mais nada do que dizer: as crianças são importantes e as crianças têm um papel fundamental também no reino dos céus. Quando Jesus se mistura com pecadores, Jesus, ao longo do seu tempo nesta terra, a maior parte dos relatos que nós vemos não é Jesus na sinagoga como os doutores da lei. É Jesus misturado com as pessoas, é Jesus misturado com aquelas pessoas que realmente precisavam. Aquelas pessoas que tinham o seu coração aberto, queriam estar perto de Jesus. Vemos Jesus com cobradores de impostos, cruzes, que é isto? Vemos Jesus com prostitutas, vemos Jesus com pecadores que tinham profissões completamente humildes, nem deviam ter grande discurso, não é? E vemos Jesus rodeado dessas pessoas. Vemos Jesus abraçando pessoas idosas, pobres, pessoas doentes que na altura eram vistos como se aquele irmão está cego, é porque realmente fez alguma coisa. Ou ele ou os pais. Então não nos vamos andar ali à volta dele porque ali há alguma coisa que não está bem. E Jesus estava mesmo perto dessas pessoas, fazendo milagres, ressuscitando os mortos. E desta maneira Jesus está a mostrar, então, quem era o Pai. Na lição de segunda-feira, nós vamos falar um bocadinho, na continuidade da lição de domingo, sobre Jesus revelando o Pai. E então eu gostava de pegar em algumas ideias do trabalho então, que eu fiz na universidade, como é que era Jesus como professor. Então vamos pegar aqui em alguns exemplos que nós conseguimos perceber como é que teria sido Jesus um professor hoje em dia. Temos, por exemplo, aqui 2 ou 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola da moeda perdida. Nós vemos Jesus a tentar ensinar uma lição muito importante. Que lição é essa? Temos, sim. São importantes. Ninguém pode deixar, um professor não pode deixar nenhum aluno para trás. Nenhum. Um professor não deve deixar nenhum aluno para trás. Não é aquela teoria de vamos, quem acompanhar, acompanhou. Nós damos a matéria, aquele aluno não conseguiu. Temos pena, toca apanhar o comboio, toca apanhar o barco, que a gente tem que dar à perna, que temos que dar a matéria toda ao final do ano. Não é? Um exemplo tão simples de Jesus a dizer, Jesus deixou, o pastor aliás deixou 99, que estavam bem encaminhadas, que estavam seguras, que estavam no sítio onde deviam estar, para ir buscar alguém que estava perdido, não é? Vemos o pai na parábola do filho pródigo, que o filho foi, a escolha foi dele, mas ele ficou à espera. E quando o filho veio, o pai estava de braços abertos para o receber. Vemos também na parábola da moeda perdida.
Aquela personagem que não descansou até encontrar aquela moeda, porque era uma moeda importante. Que lição é esta para professores e para pais? Que realmente não devemos desistir ou ignorar quem tem mais dificuldades, quem precisa de uma ajuda extra. Por exemplo, vemos na história de Jesus com o jovem rico, uma lição tão importante, quando Jesus diz: as coisas do céu são mais importantes, não são os bens materiais. E nós hoje em dia, por exemplo, temos pais, temos professores que acham que para ser um bom pai ou ser um bom professor temos quase de fazer malabarismo numa sala de aula. Temos que trazer tudo que é tecnologia e os pais têm que dar tudo que é brinquedos aos filhos, que é para estimular, porque senão a coisa não resulta. E o que Jesus mostra é que não é isso. Quanto mais importante é o tempo que um pai e um professor consegue despender com um filho, com um aluno, do que estar a encher de coisas e estímulos que, no final, se formos pegar no suminho daquilo, não dá nada. Quanto mais importante é um professor que para uma aula porque percebe que há um aluno que está com problemas, mesmo que não tenha nada a ver. Eu lembro-me uma vez no ano passado, eu estava a dar uma aula de expressões e a determinada altura, eu acho que foi o ano passado, que havia uma boneca estranha, foi o ano passado, não foi que havia, que aparecia no YouTube, era assim uma coisa, não era? Havia uma boneca estranha que aparecia nos vídeos do YouTube e os miúdos estavam todos horrorizados com aquilo. Então eu tive que parar a minha aula porque, a determinado momento, aquela criança teve a necessidade de dizer: eu tenho pesadelos, eu tenho receio, eu tenho medo, e tivemos que parar ali um bocadinho a aula, não tinha nada a ver com o que nós estávamos a fazer. Mas ouvir os alunos todos desmistificar aquela situação estranha, que aqueles meninos de 7, 8 anos não conseguiam perceber o que é que estava a acontecer, porque é que aparecia aquela boneca, e aquela boneca que dava ordens, e toda a gente era o diz que disse, e aquela boneca dá ordens para fazer coisas más aos pais, e os meninos entraram com aquela ideia na cabeça e não estavam a conseguir ultrapassar. Então, foi preferível parar de fazer o que tínhamos a fazer e chegar ao coração das crianças que estavam com esse problema. Quando Jesus diz, na parábola do semeador, que aquilo que nós lançamos é importante, independentemente da terra onde cai. Porque nós nunca sabemos quais são os frutos que vão ter no futuro. Nós nunca sabemos uma criança que, neste momento, está distraída e que aquele ensinamento, aquela palavra, algum tempo mais tarde, alguma semana mais tarde, vai cair lá. Nós temos, por exemplo, casos de alunos que, por exemplo, em educação de infância, que nós estamos a ensinar uma música sobre um determinado tema. E os meninos estão distraídos e não aprendem e não sabem a música e não querem saber daquilo para nada. E depois, 2 semanas depois, eles estão num cantinho a brincar e a música sai. E a música sai toda. E foi uma criança que esteve numa atividade de grupo e que não conseguiu estar desperta para aquilo, mas a música ficou. Porque a música ficou um dia, ficou 2, ficou 3. Passado 2 ou 3 semanas, a criança já está a cantarolar a música, muitas vezes sem se aperceber. Por isso, Jesus queria mostrar, às vezes em pequeninas coisas, a importância que tem esta proximidade e este amor que nós devemos demonstrar de filhos para pais, de professores, alunos. Vamos passar para a lição de terça-feira e gostaria que me acompanhassem a ler Filipenses 2, 1, 11. Filipenses 2, 1 a 11. Esta é uma passagem que engloba várias verdades acerca da pessoa de Jesus e acerca do seu objetivo na Terra. Vamos ler então Filipenses 2, 1 a 11, que nos diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, de alguma comunhão no Espírito,
Se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A mensagem importante de que os outros, se nós colocarmos os outros acima de nós, se nós formos servos, estamos a fazer o trabalho de Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Nestes versículos, nós vemos aqui verdades muito importantes acerca deste professor por excelência. Vemos mencionado a pré-existência de Deus e de Jesus. Cristo já existia ao mesmo tempo que Deus, a sua divindade e a sua encarnação, a sua humanidade e a sua morte de cruz. Vemos o percurso todo de Jesus, que não foi um ser criado, que já existia enquanto Deus. Vemos o seu percurso na Terra, a maneira como ele se comportou, como se fez servo para os outros, até à morte e à morte de cruz. O mundo convida-nos, em contraste com o que Jesus viveu, a nos engrandecermos e a nos gloriarmos das nossas realizações. E vemos um Jesus que veio do céu nascer numa simples manjedoura. Vemos um Jesus que não nasceu num palácio e que não foi adorado pelos príncipes da altura. Vemos um Jesus que nasceu numa manjedoura num estábulo. As primeiras pessoas que o visitaram foram humildes pastores, que estavam juntamente com as suas ovelhas no campo e que contemplaram a glória dos anjos, anunciando que o Messias tinha nascido. Este Jesus viveu uma vida humilde, teve uma postura humilde e a postura dele foi o de servir aos outros. Os próprios discípulos que já andavam com Jesus há algum tempo, quando Jesus se ajoelhou na Santa Ceia para lhes lavar os pés, ficaram muito admirados: mestre, o que é que estás a fazer? Devíamos ser nós a lavar-te os pés. E Jesus veio mostrar realmente esta postura de humildade. E veio-nos mostrar também a importância da reconciliação. Jesus, ao vir a esta terra, havia um fosso criado entre Deus e o homem por causa do pecado. E Jesus veio reconciliar o pecador com Deus. E nós sabemos que esta questão da reconciliação não é fácil, não é nada fácil. As relações humanas são coisas complicadas, não é? Porque existem problemas, existem quesílias e muitas das vezes são difíceis de resolver, quer seja pela personalidade de algumas pessoas, quer seja até pelo problema que realmente originou aquela quesília. E Deus, o Pai, tomou a dianteira no processo de restaurar a nossa relação quebrada com Ele. Ele fez este trabalho de reconciliação através de Jesus Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, diz-nos 2 Coríntios 5,19. E até neste ponto, a questão da educação, o perfil das crianças é muito importante, porque nisto as crianças batem-nos aos pontos. A nível da reconciliação, não há como crianças. Eu lembro-me de estar aqui há umas semanas atrás, no meu carro, e vinha com o Tomás e com a Isabel. Vinha trazê-los de casa
E os meus filhos só têm 2 modos. Ou se amam e andam um com o outro ao colo, quase a cair, e andam aos berros e gritam, ou estão pegados um com o outro. Não há meio termo. É amor, esta relação é assim. Digam-me que são todos os filhos assim, por favor. São os irmãos, são todos... Oh, pronto. E então eles vinham pegados. E vinham pegados porquê? Isabel ia sentada ao lado da janela, o Tomás no meio e a Mara do outro lado. Pronto. E o Tomás estava a olhar para a janela da Isabel. E pronto. E é um drama, porque o Tomás não pode olhar para a minha janela. O Tomás não pode olhar para a minha janela. E o Tomás, a perceber que aquilo estava a irritar a irmã, ainda mais olhava para a janela. E ela berrava, porque o Tomás não pode olhar para a minha janela. E o Tomás olhava para a janela. E começaram a pegar-se, fisicamente. E eu ia a conduzir, e aquilo já me... Assim, ainda bem que eu vou a conduzir e com as mãos aqui. Porque... E então eu disse, olha, vocês não se acalmam, quando chegarem a casa, vai um para cada ponta, que assim não se pegam. Isto tem golpilhares. Passados 5 minutos estamos em Sofeles da Marinha. E eu já com o castigo pronto. Vai um para cada canto, que assim ninguém se chateia. Abrimos a porta do carro e eles bem felizes e contentes, de mãos dadas, e era assim. É isto. Eles estavam pegados há 5 minutos, pegados fisicamente. Já havia, pronto, marquitas vermelhas e tal. E agora vão de mão dada. A capacidade que as crianças têm em se reconciliar é uma coisa absurda. Aliás, às vezes até vemos amigos que estão pegados uns com os outros, as mães apercebem-se e envolvem-se, as mães estão a discutir e para os meninos já não foi nada, já estão a brincar todos contentes. E quando Jesus nos diz que nós devemos ser como crianças, eu acredito que Jesus estava a pensar precisamente nesta parte. Porque a capacidade de reconciliar não é fácil. Não é fácil. E nós estamos a brincar com esta situação das crianças, mas nós sabemos que não é fácil. E eu lembro-me de estar a trabalhar no LAPI, no Lar de Seriedade em Avintes, e nós assistirmos a situações muito tristes porque as pessoas não se conseguem reconciliar, e às vezes irmãos de sangue. Além de termos pessoas que estão um bocadinho abandonadas pelos filhos. Temos ainda situações, eu lembro-me de haver uma situação de um senhor que os 2 filhos iam visitá-lo, mas não podiam ir visitá-lo ao mesmo tempo. Portanto, ia visitar um, estava a dar o jantar ao pai e tinha que esperar que aquele filho saísse para entrar o outro. Não se podiam cruzar, sequer na porta. Não se podiam se cruzar na porta. Por isso, esta questão de reconciliação é difícil. Se fosse fácil, se calhar não vinha aqui na lição e nem estaríamos a falar sobre ela. Mas assim como Deus reconciliou o mundo através de Jesus, nós somos chamados a fazer a mesma coisa. Nós somos chamados a refletir a imagem de Deus que chega até nós através de Jesus. Eu gostaria de terminar a lição com um parágrafo que vem aqui no final da lição de sexta-feira, que diz o seguinte: caro professor, com a mais elevada preparação para o seu trabalho, indico-lhe as palavras, a vida, os métodos do príncipe dos príncipes. Dos professores, peço desculpa. Convido-o a refletir sobre ele. Esse é o seu verdadeiro ideal. Contemple-o, pense nele, até que o Espírito do Mestre Divino tome posse do seu coração e da sua vida. Este é o segredo do poder sobre os seus alunos. Refleti-lo. E o meu desejo para cada um de nós é que nós possamos realmente ver o Pai através de Jesus, que possamos imitá-lo, que possamos conseguir moldar o nosso coração de maneira a refletir o amor do Pai, a misericórdia do Pai, e que possamos cada vez mais estar chegados a Jesus. Obrigada e bom sábado.